Há 3 livros principais onde Santo Tomás aborda o tema do pecado: a Suma Teológica, o Comentário e Sentenças de Pedro Lombardo, que é uma obra muito importante, e o livro sobre o mal, ou seja, a questão disputada sobre o mal, que é um calhamaço, vamos dizer assim, em que Santo Tomás aborda o mal de todas as formas que podemos imaginar. Primeiro, metafisicamente, depois o mal moral, etc, etc. Até chegar no mal das criaturas espirituais, ou seja, dos demônios. Ele abarca o mal em toda a sua amplitude. Mas, neste tema, podemos dizer o seguinte, olha, com relação ao pecado, no plano metafísico, nós podemos, melhor dizendo, vou reformular a frase, nós podemos nos referir ao pecado no plano metafísico, no plano antropológico, no gnoseológico ou no teológico. No plano metafísico, é justamente o problema do mal. Ou seja, o pecado é um mal. Ele afeta o homem nas suas operações ótimas. É um mal na operação. Há no pecado uma deficiência na operação. Isso é patente, porque ao pecar, ou no ato do pecado, nem a vontade consegue escolher o que é mais excelente, e nem a inteligência consegue informar a vontade que aquele bem escolhido, na verdade, deveria se ordenar a outros que são mais excelentes e, por sua vez, deveriam ser escolhidos primeiramente. No plano antropológico, ou seja, com relação ao agir, esse problema filosófico está na ordem da moral, dos atos propriamente humanos. Por quê? Para falar de vício, de pecado, de erro, nós temos que falar dos atos propriamente humanos, que são veículo também dessas ações deficitárias, vamos dizer assim. No plano gnoseológico, se pode muito bem dizer que o problema do pecado se refere ao conhecimento, que é justamente a ignorância. Se nós lembrarmos aqui que alguns diálogos platônicos faziam referências não ao pecado como conceito cristão, obviamente, mas Sócrates diz em alguns dos diálogos que o pior mal que pode haver é a ignorância. De alguma maneira ele identificava a virtude como conhecimento. Por quê? Quanto mais você conhece, isso é um fato, mais você tem capacidade para discernir as coisas e, portanto, para agir corretamente. Mas nós vamos ver lá na frente como essa visão de Sócrates, embora tenha sido um grande insight, deixa a desejar, porque só aborda um aspecto específico do problema. E no plano teológico, podemos dizer que o pecado ele se refere, ele tem uma relação, porque a metafísica ela é algo de relações. Tem até um livro chamado Metafísica da Relação. O ente, que é aquilo que tem que ser, todo ente tem uma funcionalidade. Ele é o que é em si mesmo, mas também opera em função dos demais. Estas paredes aqui têm uma função de sustentar o teto, a cadeira de servir de assento, o quadro para que nós escrevamos, em toda a ordem natural, assim também como na artificial, nós vemos esse telos, melhor dizer, essa finalidade. Há um fim em todas as coisas. É óbvio aqui que não vamos entrar na discussão filosófica partindo daquelas premissas de autores e correntes que negam essa teleologia, negam que haja uma finalidade em toda a natureza, porque isso aí mereceria até um encontro à parte. Mas, obviamente, como cristãos, estamos neste plano em que tudo, aliás, tendo a sua finalidade próxima, também tem uma finalidade última, que é Deus, que é alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, no plano teológico, o pecado é a perda da justiça original. Primeiramente, Deus, quando faz algo, ao passo que nós, entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós conseguimos, há uma distância, entre aquilo que nós estudamos e aquilo que nós entendemos, há também uma distância, ou seja, a nossa ação ela não é instantânea. Entre o que eu quero e o que eu consigo há um trânsito da potência ao ato, porque eu não sou perfeito. Entre o que eu estudo e o que eu entendo há um caminho.
há um trânsito da potência ao ato, uma passagem da ignorância ao conhecimento. Agora, quanto mais excelente é um ente, menor é esse atalho entre o que ele quer e aquilo que ele consegue, o que ele estuda e o que ele entende. Né? Deus, nesse sentido, seria, por ser, melhor dizendo, a perfeita inteligência, e não ter mescla de potência como nós, porque ele não tem composição de matéria e forma, né? Ele não tem composição de essência e ser, porque ele é ato puro, intensivo de ser, né? Ou melhor dizendo, a sua essência é simplesmente ser. Essa é a formulação do Santo Tomás. A minha essência não é ser, a minha essência é ser humano, ou seja, compartilhar da forma humana. A essência da cadeira é pertencer à espécie da cadeiridade, vamos dizer assim, imaginando algo platônico. A essência de Deus é simplesmente ser. Então, entre o que Deus é e o que Ele quer, não há detalhe, não há distância, melhor dizendo. É o fiat lux, né? Faça-se a luz e a luz foi feita. Eu, para fazer a luz, se tiver um problema na gambiarra lá da minha casa, né, então eu vou levar um tempão para fazer ela. Então, estamos no plano tanto da gnoseologia, como da antropologia, como da teologia, como também da psicologia, como nós veremos, e, acima de tudo, no plano metafísico, ao falar sobre pecado. Alguma observação? Alguma dúvida dessas? Nenhuma? Não arrisca nenhuma? Teófilo, por enquanto? Pois bem, eu disse ali que, primeiramente, o problema do pecado é um problema metafísico sobre o mal. Né? O que seria o mal? Vamos remeter aqui a um livro de Santo Agostinho, que até a editora Sétimo Selo editou, que é o livro De Natura Boni contra Maniqueus, sobre a natureza do bem, escrito contra os maniqueus. Foi numa polêmica contra os maniqueus. Esse opúsculo, esse pequeno livro de Santo Agostinho, é, talvez, na história da filosofia, uma das primeiras tentativas de abordar o problema do mal de um ponto de vista ontológico metafísico, vamos dizer assim. Né? O mal ali não é uma categoria política, o mal ali não é uma categoria psicológica, ele é, antes de tudo, uma categoria ontológica. E por que eu fiz referência a Santo Agostinho? Porque parte dessa premissa Santo Tomás vai assimilar e aceitar. Diz Santo Agostinho que em todas as naturezas nós temos essa tríplice realidade. Todas elas possuem ordem, elas estão coordenadas entre si. Todas elas possuem espécies, ou seja, forma. Cada categoria de ente natural está escrito numa determinada forma, né? Senão não seria ente. O ente fora de qualquer forma seria quase como que o não ser. Né? E modos, né? Que é exatamente, Santo Agostinho tem uma frase nesse livro muito engraçada. Se cada ente não tivesse um modo, se os entes não tivessem um modo, eles não existiriam de modo algum. Que é o limite. É o limite que os circunscreve como ente. Né? O modo é exatamente isso, é o limite entitativo. Né? Se o ente fosse imoderado, vamos dizer assim, quanto ao ser, ele seria Deus. Ele tem um limite, um modo de ser específico. Né? Então, essa perspectiva foi muito importante para a história da filosofia cristã, né? Porque ela vai se referir a todo um conjunto de problemas filosóficos, de teologia moral, porque é uma coisa mais ou menos evidente que quando não se tem essa base metafísica, quando não se tem referência a algo na ontologia, acaba se caindo, no caso da moral, em morais abstratas ou idealistas ou categóricas, ou seja, a moral passa a ser algo extrínseco ao homem, são realidades como se estivessem, na verdade, num plano meio de desordem, de desteleologias, nada faz sentido, mais ou menos. Por isso que é importante a referência primeira ao plano metafísico. No plano metafísico nós temos um ato de ser, né, que se demarca por sermos humanos, mas eu não posso dizer que eu sou a humanidade, eu sou um ente humano. Né? Deus é a própria deidade, isso eu posso dizer, porque Ele é perfeito no seu ato de ser. Então, feito esse preâmbulo, vamos ver o que Santo Tomás de Aquino diz. Eu tentei colher exatamente desses 3 livros, algumas das premissas principais. O que ele nos diz com relação ao pecado? O pecado
obviamente, ele já sabia que é um ato contra a lei divina. Isso a igreja sempre diz, não precisa ser metafísico para chegar a essa conclusão. Mas como se dá o pecado? Essa é a pergunta. Quais são as causas do pecado? De onde provém o erro, o vício? Por que nós somos capazes de mentira, por exemplo? Isso são questões que nos afligem a todos, porque se soubéssemos a resolução desses problemas, de alguma maneira já teríamos orientada a solução, até no plano prático. Então eu disse aqui, ainda há pouco, que Deus é o próprio ser e que não há distância entre o que Ele quer e o que Ele consegue. Ele consegue todas as coisas desde a eternidade, Ele está fora do tempo, mas tem a posse de todas as coisas em si, na sua superabundância ontológica. Então em Deus não há nenhum atalho entre o que Ele entende e o que se faz. Portanto, Deus é absolutamente impecável. Porque o pecado, de alguma maneira, se dá, primeiro, ele tem um sujeito, que é a vontade. O pecado não está em entender algo mal propriamente. Embora seja ocasião de pecado, muitas vezes você se colocar numa situação em que você vai ver e entender uma coisa má. É melhor evitar. Mas o pecado propriamente tem a sede na vontade, que é a anuência que a vontade dá para a ação má. Eu vou fazer isto agora. Lembra aqui de uma aula em que se falou sobre a liberdade? Não sei se você estava, em que eu disse que, segundo Santo Tomás, a vontade, que é o apetite intelectivo do bem, é a sede inexpugnável da liberdade. O que nos demarca a liberdade é a vontade. E nela o ato de escolha. Nem Deus pode coagir a vontade de maneira alguma. Porque se Ele coagisse, não pode coagir, melhor dizendo, a liberdade. Se Ele coagisse a liberdade, o ato não seria livre e voluntário. Ele pode, de fato, apresentar um bem de tal excelência que a vontade não vai ter como não querer. Nós somos sedentos de bem e de verdade, isso é um fato. O sujeito quer ter um bom emprego, até no plano mais rasteiro, nós queremos ter um bom salário, uma boa casa, beleza em volta de nós. Quando nós estamos imersos entre coisas feias, na verdade, primeiro nos traz um certo déficit psicológico mesmo. A beleza de Santo Tomás de Aquino é, entre outras coisas, o que agrada à vista. O belo é aquilo que todos gostam de ver. É óbvio que ele é um dos transcendentais do ser, mas as consequências do nosso contato com a beleza, ela nos afeta tão radicalmente que ninguém é diferente à verdadeira beleza das coisas. Quando passa alguém muito bonito, por exemplo, a tendência dos olhares é seguir, é óbvio. Quando se ouve algo muito belo, a tendência é de que aquela audição, de alguma maneira, toque numa corda da alma interna. Agora, de todas essas belezas, aquela que deixa o selo mais marcante é a beleza moral e ética. O sujeito que teve a ocasião na vida de deparar-se com uma pessoa cuja conduta é excepcional, nunca mais vai esquecer. A beleza física você vê hoje, fica uma certa ressonância na memória, e se passar muito tempo, aquela beleza que você viu, quase é irrecuperável. Agora, a beleza de uma virtude ética, de uma virtude moral, marca, cria uma impressão na alma que a vida inteira você vai estar velhinho, vai se lembrar daquele sujeito que naquela ocasião serviu de exemplo. Nós estamos num plano que não tem como escapar. Ou escolhemos o bem, vivemos do bem, somos sedentos de bem, ou na verdade teremos todas as ressonâncias da privação dos bens na nossa vida. Ressonâncias psicológicas, ressonâncias espirituais, não tem como fugir a isso. Deus nos fez para o bem. E as nossas potências mais excelentes nos apontam isso. O intelecto repousa quando está na tentativa de resolução de um problema, quando chega à verdade. Agora vai usar aquela verdade como uma outra coisa. Ninguém quer ficar em dúvida. A dúvida gera uma angústia psicológica tremenda. A vontade é a mesma coisa, ela repousa quando entra na posse de um bem. Tanto é que eu defini aqui na última aula a felicidade como uma posse habitual dos bens queridos. Então, se somos assim, por que então somos capazes de pecado? Já que somos tão vertidos para o bem e para a verdade, por que tantas vezes na nossa vida
caímos no erro e na mentira, caímos nos males psicológicos e agimos mal em tantas ocasiões. Bom, falei aqui primeiro da impecabilidade de Deus. Deus, não há como haver pecado, porque Ele é ato puro, então Ele é absolutamente impecável. É a única coisa que a sua onipotência não pode realizar é o pecado. Deus pode tudo, só não pode pecar, porque se Ele pecasse, Ele não seria o Todo-Poderoso, Ele contrariaria a sua própria excelência metafísica. Deus não pode errar, porque a liberdade não é a escolha entre o bem e o mal, sim a escolha amorosa do bem. Essa impossibilidade de pecado em Deus não demarca nenhum déficit, pelo contrário, demarca a sua excelência.